Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, que é o seu podcast, videocast, tudo cast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais bacanas que fazem os livros, grandes livros deste país, aqueles que todo mundo gosta de ler. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui ao lado dessa grande sumidade da comunicação, que é o Aldrin Mazei. Aldrin Mazei, prazer mais uma vez estar aqui ao seu lado. Prazer é meu, uma gentileza sua, como sempre, Paulo Tadeu, e a entrevista de hoje, para mim, é muito importante, porque eu já tentei fazer o que ela ensina a fazer e para mim deu tudo errado, cara. Você é um zero à esquerda. Eu imaginei isso, Aldrin, mas hoje a sua vida vai mudar. A gente está aqui orgulhosamente recebendo essa mulher que tem um talento genial, grande talento nas mãos para cuidar de plantas. Carol Costa, Carol, autora deste livro Caixinha Horta em Vasos. Que bom estar com você aqui, Carol. Que delícia. Eu que agradeço o convite. Acho gostoso quando a gente pode ouvir o autor, sabe? Quando a gente vai além do que é capaz de ler e aquela voz que tá na nossa cabeça ganha corpo, né? Exato, exatamente. Olha, a Carol, para quem não, acho que todo mundo conhece o trabalho da Carol, e a Carol tem esse livro caixinha aqui, que ela dá, são 100 cartas com dicas e plantas ideais para cultivo. É um manualzinho prático para quem, como o Aldrin falou, acha que não tem a mínima condição de fazer nada, e principalmente, né, Carol? As pessoas que hoje tem grande parte das pessoas que moram em casa, moram em apartamento, acha que não tem lugar para colocar, para cuidar, para cultivar o seu jardinzinho em casa, dá para fazer, mesmo que seja num vasinho pequeno, um, dois vasinhos em casa, e dá para fazer coisas maravilhosas, né, Carol? Dá para você plantar tendo luz. Se bate um mínimo de luz na sua casa, você consegue fazer milagres. E eu costumo dizer que, mesmo que não bata nem sol, você deveria se aventurar pelo universo das plantas, porque é um universo que te conecta com coisas tão interessantes na sua vida que você vai vendo desdobramentos disso em outras áreas, né? Você vai vendo como a planta te faz um convite para entrar num mundo de sutilezas, num mundo de delicadeza, de coisas não ditas, de você exercitar um pouco de observação. Então, perceber que a planta está murcha, não porque ela, porque ao contrário de um gato, de um cachorro, a sinalização não é óbvia, mas perceber porque a folha perdeu um pouco de vigor, está um pouco mais molinha, meio caída, talvez enrolada, ou talvez fazendo uma curva como uma orelha de coelho para baixo, assim. Então, esse tipo de detalhezinho que você começa a se prender, de ter uma planta, de acompanhar, seja a horta ou não, tá? Qualquer planta, vai ser útil para você nas relações humanas, vai ser útil para você perceber que seu filho, netinha, não tá legal aquele dia e não tá sabendo falar. Vai ser legal quando você se toca que tem um colega seu de trabalho que está com alguma dificuldade que você ajudar, ou ainda você mesmo, né, ter capacidade de deixar mais claro aquilo que acontece com você, seus limites, assim como a planta tem um limite, ela consegue passar de sede, quanto tempo ela consegue ficar no sol, ela vai até onde ela aguenta. Então, também é uma forma da gente se lembrar dos nossos próprios limites, de quando está com sede, de quando a gente está com fome, e que é importante olhar para isso. Que máximo. Quer dizer, então, assim, se eu quiser ter uma alimentação, por exemplo, um pouco mais natural, ter um temperinho, pegar uma berinjela de vez em quando, colher a minha própria berinjela, a minha alfacinha, todos esses detalhes são possíveis, Carol. Em casa, no A apartamentinho. berinjela, Paulo, tanta coisa boa para você comer, você vai querer comer berinjela. Ô, Por berinjela é Deus, gente. maravilhoso. Não, Olha a lá, tá berinjela, vendo? ela é a 2-1, irmã, dois a é a um. Ruth e a Raquel, entendeu? A berinjela é a irmã que não deu certo da abobrinha. Não A fala abobrinha é a isso. irmã legal, a berinjela é a que deu errado. Não fala isso. Berinjela é Gente, é a maravilhoso, única. pô. Ó, eu só não gosto de duas coisas, até jaca eu como. Eu só não gosto de duas coisas. Eu não gosto de berinjela e nem de Catalunha. Só que o mais legal é que Catalunha, 99% de quem está nos ouvindo não tem ideia do que seja. Mas berinjela as pessoas até conhecem. Então, olha, fica alerta aí. Não é gostoso, não se aproximem. Poxa vida, Eu agora discordo, hein? você me decepcionou, Carol. Agora né, ter que terminar a entrevista. Eu ia Na justamente verdade, o perguntar. Horta em Vasos, ele vem com 6
batatinhas, tem a berinjela também, mas você pode pular, porque outras 99 vão ser muito legais. Olha, gente, é uma maravilha essa obra da Carol, porque assim, olha, você fica abismado com as coisas que você pode fazer na sua casa, no seu vasinho. Abacaxi, abóbora, como Abacaxi é ela muito falou. legal. Abacaxi poderia ser um dos cultivos que se faz na escolinha em vez do feijão. Porque, assim, eu tenho certeza que vocês dois fizeram um início de vida jardineira plantando feijão na escolinha, certo? O feijão no algodão, Todo mundo né? fez isso na Então, escola, clássico. né? Você plantou feijão na escola. Agora, a minha pergunta, Aldrin, é: você colheu o seu feijão? Não. Lembra se colheu ou não, porque as pessoas plantaram o feijão no algodãozinho e elas lembram o start e elas não lembram que fim deu, se o feijão morreu, mofou, se o feijão nem É. sequer germinou direito, se molhou demais, se molhou de menos. Mas é o certo que o feijão não foi para frente, porque vocês não se lembram de ter comido o feijão. E é muito frustrante, porque quando você começa uma horta, a horta não é para ver, é de comer, então você de fato quer comer aquilo. O abacaxi, embora ele seja muito lento, ele é meio prova de fogo, porque ele é uma planta que você está vendo a coroa do fruto. Quando você tira a coroa, é certeza que vai enraizar. Às vezes ela, inclusive, já tem começo de pontinha de raiz na base da coroa. Daí você vai tirar com cuidado para não se machucar, né? Porque as folhas são meio serrilhadas, vai tirar folhinhas secas que estão bem na base, até você desnudar 1 centímetro de toco da coroa. É como se você fosse um pezinho para ela. E esse toquinho que você desnudou, são várias fileiras assim de começo de raiz, você vai deixar só essa pontinha na água. Em semana, no verão, em 1 semana tem raiz visível e no inverno, em 2 semanas tem. Mas aí você pode plantar essa coroa de abacaxi aonde você bem entender. Pode ser no chão, mais duro que você conseguir. Pode ser assim, naquele lugar improvável, porque o abacaxi não só é uma planta brasileira, como é uma planta muito rústica. Ao contrário do feijão, que você vai ter que ter um manejo, um certo cuidado, o abacaxi você pode esquecer um pouco ele, que ele vai vingar do mesmo jeito. Eu vou falar um negócio, eu ganhei mudas de abacaxi um especial de uns amigos de Pernambuco, num evento que aconteceu em junho do ano passado. E eles ficaram esquecidos aí. Eles mandaram muitas, mandaram umas 30 aí dando de presente. Sobraram 3 mudas. Eu ainda estou com uma para plantar agora e ela ainda está viva. Ela não ficou plantada em lugar nenhum, ela ficou numa caixa em cima de uma. E ela ainda está viva. Caramba. Assim, o abacaxi é muito Highlander e é uma planta que quase nenhuma professora em escola vai pensar em plantar abacaxi com as crianças. Um outro erro bem comum é plantar o que a criança já gosta, por exemplo, morango e tomate que é bonitinho, eu entendo. É bonitinho, é vermelho, né? O frutinho é um fruto de fácil acesso para as crianças, elas conseguem colhendo baixinho, né? O morango ainda tem essa coisa que a folhagem esconde com ele, então parece que é meio que uma descoberta você achar o morango. Acontece que o morango leva 45 dias para a semente germinar. Muito antes disso, a criança já esqueceu de regar. Ela abandona o berçário porque é muito tempo sem nada acontecer da terra para fora. E o tomate, embora germine muito rápido, às vezes até no lugar que você cospe semente, assim, ele vai. O tomate, ele é um fruto andino. Então, ele é um cara que gosta de um pouco de frio e seco. E aí que aqui no Brasil a gente tem uma temperatura que tradicionalmente é mais quente e úmida. E é por isso que o tomate no Brasil é cultivado com tanto agrotóxico. Então, para a criança, é muito frustrante você tentar a horta pelo tomate, porque pode ser que você veja ele adoecer antes de frutificar. Eu tentaria a horta com coisas muito mais rápidas. E se você quer efeito da mágica, o rabanete é um forte candidato. Embora ele seja ardido e tudo, ele é vermelho, ele é bonito e ele fica escondido. Parece que você está tirando o coelho da cartola, sabe? Então, em 28 dias você tem rabanete. É muito, muito, muito rápido. Eu acho que pode ser uma outra sugestão para que professores e professoras evitem o fracasso do tomate no algodão. Do feijão. Do feijão, né? Não é nem do Feijão no algodão. tomate, né? Do feijão, de fato. Ô, Carol, eu estava olhando o seu YouTube. Você é um sucesso. Além de ser uma especialista em plantas, você virou uma comunicadora
espetacular. Seus vídeos são muito bons, tem milhares, milhões de visualizações. Você está com quantos seguidores agora? Quantos inscritos no canal? No YouTube eu acho que a gente já passou da marca de 2 milhões e no Instagram a gente está com 1 milhão e uns quebrados. Como é que você Mas começou? Quando que você começou? Quanto tempo você levou para juntar esse tanto de gente, essa multidão? Como é que você se descobriu uma YouTuber? essa é uma pergunta difícil de responder porque não é um caminho reto, né? Eu sou jornalista por formação e trabalhei 15 anos como jornalista, trabalhei nos principais veículos de comunicação impressos. Trabalhei na Folha, trabalhei em várias revistas da Abril, trabalhei muito tempo na área de educação e em algum momento eu senti que o jornalismo morreu para mim. Antes dele morrer nas bancas, ele morreu para mim, sabe? Ele começou a me deixar muito deprimida e ansiosa, e com uma sensação de estar sempre fazendo as mesmas coisas, sempre escrevendo as mesmas matérias, as mesmas dietas, as mesmas desgraças, os mesmos problemas. E eu, depois de passar por vários lugares, então, comentar jornalismo político, jornalismo econômico, eu fiz um pouco de tudo, só não fiz esportes. Eu comecei a me dar conta que o problema não era o jornalismo em si, jornalismo em mim. Eu realmente tinha encerrado esse ciclo. E eu continuei trabalhando, primeiro porque eu ganhava muito bem, e segundo porque ainda era um resquício do sonho que eu tinha quando eu me formei de ter trabalhado na Abril. Então eu pensava, cara, eu lutei tanto para chegar até aqui, agora que eu tô aqui, eu tô infeliz, que droga, deve ter alguma coisa errado comigo, né? E é natural que a gente pense assim quando está deprimido, mas tem uma carga de culpa que pode ser adicionada nisso e torna tudo mais difícil, que é tanta gente precisando de emprego e eu aqui com um emprego reclamando dele. Então, a minha cabeça ficava entre estar deprimida e querer buscar fazer outra coisa e me sentindo extremamente culpada porque meus colegas jornalistas estavam todos desempregados e me pedindo emprego. E aí houve uma oportunidade de eu sair como se eu tivesse sido demitida, né? Eu pedi demissão, mas eu consegui sair das ondas de demissão na Abril e consegui sair com algum dia, sair com a intenção de trabalhar com alguma coisa no universo de planta, que já era meu hobby, né? Eu já viajava para fora e via como jardinagem ela é tratada diferente, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, como as pessoas gostam de jardinar, os gardens têm muito material de jardinagem, tem gente que coleciona bulbos, e tem um universo muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E naquela época eu não sabia muito bem por quê. E aí eu pensei, pô, eu acho que eu vou fazer uma revista digital de jardinagem. Então eu trouxe essa experiência de ter trabalhado com jornalismo popular, principalmente, para como é que eu vou dizer coisas complexas de um jeito que qualquer pessoa entenda. Só que, como eu te disse, eu vim do impresso. Eu tinha muita vergonha de gravar, mas muita vergonha. Eu nunca fui uma pessoa envergonhada. Não tem que me falar em público. Eu tinha problema em ligar a câmera e me ver. E então eu fiquei um tempo testando isso em casa de um jeito bem assim, mal. E eu mantenho esses vídeos mais antigos até hoje no YouTube, porque às vezes alguém aparece e fala: Nossa, é muito legal ver você nas câmeras, como é que você consegue? Eu tenho muita vergonha de gravar, também quero trabalhar com isso, mas eu acho que isso não é para mim. E eu sempre falo: Deixa eu te mostrar um vídeo antigo meu para você ver como é que era, né? É legal a pessoa poder ver que as coisas são só você desbloquear na tua própria cabeça. Não é tanto o que os outros acham de você, é mais o que você acha de você. E se você diz para você que você não é bom naquilo, vai ser muito difícil você ser bom mesmo. Se você uma hora diz, eu vou, nem que seja com medo, eu vou, nem que seja com vergonha, em algum momento, depois de tanto fazer, pode ser que você fique bom, né? Então, eu fui meio que acreditando nisso e largando um certo preconceito que os professores de jornalismo incutiram na gente na época em que eu fiz Casper Libero, que é uma faculdade que formava para o impresso e que tirava muito sarro na época de que trabalhava na televisão. Então eu fui meio que desmontando essas vozes interiores, né? E tentando deixar que a minha voz aos poucos fosse aparecendo e eu me acostumasse com ela. É meio que isso o caminho. Foi assim que eu vim parar na jardinagem. Mas o YouTube você começou há quanto tempo? Eu comecei o YouTube quando tudo era grama, quando tudo era mato. Eu comecei em 2011. Começou a cultivar Caramba, seu jardim. 15 anos. Faz um tempinho já. E Parabéns. era bem ruim mesmo, era bem ruim eu tinha muita vergonha, eu não conseguia olhar para a câmera, eu baixava a cabeça.
Eu engasgava, eu tentava, para gravar um vídeo de 2, 3 minutos, eu levava às vezes um final de semana inteiro, porque eu refazia, refazia, refazia. Era um negócio muito difícil, mas com o tempo as coisas foram indo. Foi por teimosia, não por determinação, foi por teimosia mesmo. Não, parabéns, Muito, sensacional. muito legal a Fala, história Paulo. dela. Não, e aí ela inventou, ela criou essa obra aqui da Horta em Vasos, e aí o negócio virou uma obra de muito sucesso. Tem muita gente que gosta, muita gente que elogia o trabalho da Carol, porque as dicas são bem simples. Aqui, só para você entender, ó, ela tem a foto de uma planta, né? No caso da batata Leguminosa. doce aqui. E aí, atrás, ela dá uma dica histórica, vamos dizer, uma explicação sobre a planta e algumas dicas básicas de cultivo. Então, é muito simples, assim, eu confesso, Carol, que quando eu peguei a sua obra pela primeira vez, a minha sacadinha do banheiro virou um amontoado de vasinhos, assim. E a minha área de serviço também era vaso para tudo quanto é canto ali, e eu cultivando coisas esperando chegar a época da colheita. É muito divertido isso. É muito, é muito mágico, né? Eu acho que não tem um jeito menos assim, bruxa de falar, porque você pega uma coisa que é tão pouco carismática quanto uma semente, ou às vezes um galho que não tem folha nenhuma, e aquilo na terra faz uma química secreta, porque também você não vê o crescimento da raiz, né? Você deduz que está indo certo, né? Porque se você puxar para fora, você estraga. E aí, em algum momento, começa a nascer folha, aí você, meu Deus, que legal, né? Então, a planta, ela te conecta com alguma coisa um pouco mágica, um pouco divina, talvez algo do início da fantasia, né? É por isso que as crianças se apaixonam, porque falam, como é que pode? Mas então, lá embaixo da terra, se eu puxar, tem batata. É muito, né? E eu acho esse livrinho, ele foi o meu primeiro livro. Ele quebrou um outro preconceito que eu tinha, que era o de uma jornalista pode falar de planta. Será que eu não deveria ser agrônoma, engenheira florestal, bióloga, botânica ou qualquer outra coisa aparentada para ter esse direito de fala, né? Naquela época a gente não usava essa expressão, mas enfim, eu não tinha esse lugar de fala. E eu percebi que se eu tentasse emular o trabalho dos mestres aqui atrás de mim, né? Eu tenho uma biblioteca com mais de 600 livros de botânica hoje. Teria muita dificuldade mesmo, porque eu não vivi isso. A minha formação não foi essa. Eu brinco que eu nunca tive terra nem debaixo da unha, ninguém da minha família tinha fazenda. Então, eu não tive essa experiência nem empírica de ter vivido no campo, com pomar ou com horta. Eu era uma garota de apartamento, lidando com as dificuldades de você cultivar as coisas na capital, né, de São Paulo, e num lugar que às vezes um feixe de luz que chega, porque os prédios são todos muito próximos. E aí, quando você me propôs a gente fazer esse trabalho nessa forma de caixinha, eu tirei um pouco da minha angústia, porque eu pensava, não é um livro, é uma caixinha. Só que só depois que eu estava no meio do trabalho de escrever é que eu me dei conta que, na verdade, é um livro sim, né? É um trabalho tão complexo quanto de escrever um livro de 100 páginas, só que ela tem uma coisa muito fofa e muito legal de parecer um baralho, parecer um brinquedo, parecer uma coisa que você se inspira todo dia e lê uma cartinha. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Horta em Vasos, por ter sido meu primeiro livro, mas principalmente porque você acreditou nesse projeto desde o começo e fez o que pôde para que ele fosse para frente. Eu não queria que fossem ilustrações, eu queria que fossem fotografias mesmo, porque as pessoas ainda são pouco alfabetizadas botanicamente, né? Muita gente não sabe o que é uma flor do Guarujá, embora seja uma planta extremamente comum em calçada. Muita gente não tem ideia, né, de como é a planta da cebola, a planta que dá, né, a cebola que a gente come todo dia, ou qualquer outra coisa, né? Então, eu também queria trazer punk sem essa etiqueta das punk,
Mas eu queria trazer o dente de leão, por exemplo, né? Ou então a nepeta, que é a erva de gato, ou tantas outras que tem aqui. Então eu fiz um misturadão com 100 plantas e cada uma das plantas tem a sua própria voz. Então, os textos atrás, eles são curtos, mas é a planta se apresentando e dizendo alguma dica de cultivo dela. E aí você vai ter umas plantas mais valentes, as outras são mais tímidas, algumas são, né, meio falam da sua história na civilização, de como elas eram usadas, tudo, e outras falam sobre questões medicinais. Algumas você vai aprender que se multiplicam muito fácil e que são quase mato, outras não. A gente tinha a possibilidade de falar nas fichinhas das plantas de um jeito totalmente diferente de como um agrônomo, um biólogo, um engenheiro florestal falaria. E ainda assim estão lá no canto da página quanto de luz, quanto de água, as informações técnicas que você precisa para cultivar. Então eu sou uma pessoa muito feliz de ter feito esse livrinho, foi muito gostoso. Carol, fala uma coisa para mim. Você conversa com as plantas? Não, eu faço uma coisa mais esquisita. Eu falo por elas, eu dublo as plantas. Eu vou molhar, por Essa exemplo, eu loucura eu falo não assim. conhecia. Não, essa é todo um universo de estranheza. Eu vou molhar a planta e eu falo: Ai, mamãe, que delícia, uma aguinha gostosa para mim hoje, o dia tá tão quente. Nossa, eu tava precisando muito de uma aguinha. Eu estava É, desconfiado que você conversava com planta. Agora você me deu uma resposta mais Ela é mas uma, maneira. ela é uma médium das plantas, né? Usando o conceito aqui espírita, ela é uma médium, ela deixa as plantas se manifestarem. eu, Achei eu, uma denominação para você, para sua atividade. a gente fala nos meus cursos, a gente ensina plantês, e o plantês é a língua das plantas. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a me auto-intitular tradutora de plantês, porque qualquer pessoa é capaz de aprender, não é uma língua que elas falam só comigo, mas é aprender meia dúzia de sinais ali, né? Então eu falo, eu não sou só professora, eu sou a tradutora de plantês. Eu acho que talvez seja isso. Foi aí que nasceu a Quando, loucura. quando você vai comer uma batata que você plantou, ela não fala nada, né? Você sabe que eu colhi, alguém vai parecer conversa de pescador, mas eu juro que não é. A gente colheu recentemente, faz 3 semanas, uma batata doce de 2,6 kg. Parece uma criança. Inclusive, é um parto, porque ela estava em vaso. Vou repetir, com calma, para você conseguir processar essa informação. Nós colhemos uma única batata doce de 2,6 kg de dentro de um vaso. E O aí, parto foi a fórceps. foi praticamente a fórceps, mas parecia um parto mesmo, porque ela estava toda enroscada, tem várias plantas no mesmo vaso, e ela meio que foi para uma área que ela se enroscou na borda do vaso. Esse é um vaso que tem uma borda falsa que vira para dentro, e quando acontece isso é complexo. E aí a gente ficou ali puxando, então eu me senti realmente uma parteira. E aí a batata doce saiu e eu falei, pô, a gente ainda vai fazer foto, vai fazer vídeo, foi ficando, é uma batata grande, tá ótima, batata aguenta armazenamento bem fácil, né? Especialmente essas que saem, que você tira com terra de verdade, não é substrato, não usa nem nada. Esse material ajuda na conservação. E aí a gente deu uma lavada e deixou o neném ali na maternidade, né, esperando ali uma oportunidade. Ela está até agora aqui. Por quê? Porque ela resolveu brotar. Ela falou: eu ainda não estou pronta para virar comida. Antes eu vou fazer meus descendentes. Ela resolveu brotar, ela está com ramos mais ou menos de uns 10 centímetros, cheio de folha. Então, eu vou ter que tirar os ramos para poder colocar numa panela. Ela ainda está dizendo: estou vivíssima, não vai me comer ainda não. Que máximo, Carol. Esses ramos você replanta, eles vão germinar? Eu até me ousaria levantar daqui para mostrar a batata para vocês na cozinha, mas eu temo que o sinal caia. Mas, de toda forma, eu mando depois uma foto. Os brotos, eles nascem nas pontas, nas extremidades, geralmente, de qualquer batata, mas principalmente das batatas doces orgânicas. Porque as batatas convencionais, seja batata doce ou batata comum, batata inglesa, elas têm um tratamento pós-colheita que impede que essa brotação aconteça de forma mais fácil. Hum. Então, se você quiser começar uma plantação de batata, você tem que comprar, é melhor que você compre uma batata orgânica. Aí, como aqui é todo cultivo é orgânico, eles germinam facilmente.
Se você esquece, acontece como acontece às vezes com cebola esquecida, que começa a sair folha, ou com alho, você já deve ter vivido isso, né? Vai saindo folha, né? Então, um pouco de umidade da geladeira ou, né, no lugar onde você armazena faz com que a planta tenha esse impulso de voltar a produzir folha, porque a batata e o bulbo do alho ou da cebola não deixam de ser reserva de açúcares para aquela planta, né? Aquilo não foi feito para nós comermos, foi feito para a planta sobreviver ao inverno. E uma vez que a batata está fora da terra, e mas ela tem a reservinha dela, né? Ela viajou com a sua mochila cheia, ela é capaz de fazer folha. Para ela tá tudo certo, né? A única coisa é que enquanto ela não tiver folha, ela não tem autonomia. Então ela precisa, ela só tem o que está na mochilinha de comida. Mas não é Ela qualquer batata, né? faz Não é folha. essa batata que a gente encontra no supermercado, na feira. É uma batata. Não, batata Qualquer doce qualquer, batata. de qualquer cor, de qualquer tipo. Batata doce, né? A batata inglesa não produz folhas desse jeito. A batata inglesa, que é a batata de fritar, de comer batata assada, a batata inglesa, para comer de conversa, ela não é nativa de lugar tropical, né? A batata doce é nossa, né? Nativa dos trópicos. A batata inglesa não, é também andina. A batata inglesa precisa de mais frio e de escuro. Então, a batata inglesa, para você fazer muda, você comprar as menores batatinhas orgânicas que você achar. Aí, ó, batata inglesa está falando agora, né? Vai comprar as menorzinhas, assim, tamanho de uma bolinha de ping-pong, e vai deixar elas numa caixa, tipo uma caixa de ovo, essas caixas de papelão, uma gaveta esquecida. Ela vai murchando e enrugando, mas ela faz um olhinho. Começa uma brotaçãozinha ali. É esse o ponto de partida. Você vai destacar esse olhinho quando tiver um pouquinho de raiz. Você vai ver que faz uma brotação, parece uma verruga estranha assim, com umas raizinhas na base. É isso que você tira para plantar. A batata doce não, é muito mais fácil. A batata doce brota mesmo, né, na luz. Ela vai fazendo algumas folhas. Se você tiver no inverno e ela não estiver produzindo folhas, você pode cortar um pedaço dela da ponta, das pontas é mais fácil, e colocar na água, num copo que fique só com um dedo de água, uma lâmina de água, porque você não quer que apodreça, você quer que faça raiz. Aí ela começa a fazer raiz e folha. Quando você tem mais ou menos do tamanho de um lápis, né, um ramo do tamanho de um lápis, você destaca esse ramo, enfia na terra e ele começa o ciclo de novo. Eu estou com 4 variedades diferentes de batatas aqui em casa e todas elas foram feitas a partir de ramos desse jeito. Que legal. Você me lembrou o filme O Marciano com o Matt Damon. Você assistiu? Sim, que ele leva batatas para É plantar com real Marte. aquilo? É possível plantar batata em Marte? Eu não sei dizer, eu acho que o pessoal da NASA talvez seja capaz de dizer isso com mais veracidade, né? Diz que é. A batata, ela tem uma capacidade muito grande de crescer em lugar com pouca luz. É por isso que é um cultivo muito comum dos países nórdicos, né? Você vai ter, na alimentação deles, você vai ter Muita muita batata. batata, muita batata. E ela é uma fonte nobre de carboidrato, né? Então é uma coisa que aguenta o frio, aguenta a neve, é uma planta muito resistente. É isso que torna ela viável, para testes desse tipo. Por outro lado, a batata doce, ela é uma planta que aguenta extrema umidade e se propaga de forma muito mais rápida e abundante do que a batata inglesa. Então, que se alguma expedição para Marte tiver um brasileiro, é possível que ele experimente abacaxi, milho, mandioca, batata doce, alguma coisa assim, porque são extremamente rústicas, né? Do ponto de vista de rusticidade, a batata doce é muito mais rústica do que a batata inglesa. E as duas são fontes nobres de carboidrato igualmente. Já pensou a gente ir para Marte, mandar mandioca para plantarem lá? Ia ser sensacional, cara. Ia ser muito sensacional. Eu queria que você tirasse uma dúvida. Por Manda. que que entre as plantinhas que estão aqui, tem essa aqui, amor perfeito? É para Porque o comer? amor perfeito é comestível. Ah, Explica é? aí pro povo, é. O amor perfeito é uma das flores que fazem parte da categoria punk, que são as plantas alimentícias não convencionais. Tudo que você pode comer, mas não sabe que pode porque não está na feira nem no supermercado. Então, categoria às vezes tem uma planta inteira que a gente conhece como ornamental, mas que não sabe que é comida, como é o caso, por exemplo, do amor perfeito, tantas outras. Ou então partes de uma planta que você sabe que dá para comer,
mas que você não sabe que dá para comer aquela parte. A batata doce, por exemplo, as folhas da batata doce também são comestíveis, não só a raiz. Mas por questões culturais variadas, aprendeu-se a comer raiz e não as folhas. Sendo que as folhas são igual couve, assim, é uma coisa que você pode comer refogada com alho, pode acompanhar a feijoada, pode, né, usar em recheio de torta, de salgadinhos e tudo. Então, existem muitas plantas que estão nessa categoria, né? Elas são comestíveis, mas as pessoas não sabem que elas são comestíveis. Algumas com uma pecha de comida de pobre, né, no passado, e hoje a gente está revisitando e descobrindo que são extremamente nutritivas, em propriedades medicinais importantes e que são fundamentais para a gente desmistificar e retomar a alimentação com elas. Tem várias desse tipo. Você acha que tem uma questão aí, Carol? Como é que fica essa questão que a gente vive hoje das pessoas se alimentando cada vez mais fora de casa, pedindo aí pelos aplicativos, né? Pedindo a comida pelos aplicativos, sem tempo de preparar o seu alimento? De que forma que essa tua obra pode ajudar a se contrapor com esse movimento aí de uma alimentação que às vezes é muitíssimo pouco natural? Paula, é uma pergunta muito boa. A gente tem, eu disse no começo, né, do nosso papo que a planta ela te convida para uma vida que tem muitas sutilezas, né, que tem um desenvolvimento desse olhar. Quando você começa a comer aquilo que você plantou e que você sabe que você não pôs veneno nem nada, você começa a abrir o paladar para sabores, aromas que você nem conhecia. A gente vai na feira e encontra uns três, quatro tipos diferentes de tomate. Você encontra tomate salada, você encontra o tomate italiano, você encontra às vezes um tomate para molho, que é maior, e os tomatinhos cerejas, que podem ser mais redondos ou mais pontudos, mas são essa categoria, né? E aí, à medida que você resolve plantar tomate, você vai descobrindo o cheiro que a folha do tomate tem, e a folha do tomate também pode ser usada para comida. Você vai descobrindo que ele é todinho recoberto por uma substância que parece uma purpurina dourada, juro por Deus, assim, não viajei. Ele é todinho recoberto por isso, as folhas, o caule, tudo isso, inclusive o tomate novo, ele também está com um manto dessa purpurina dourada, que é uma substância que ele produz, não sei por qual motivo, sai fácil na mão, mas tem um cheiro muito gostoso de tomate fresco, de coisa de mato, assim. E aí, quando você compra tomate na feira ou no supermercado, mesmo que seja um produto, né, de alta qualidade, o produtor de tomate é obrigado a colher o tomate muito verde, porque senão ele não aguenta o trajeto todo do campo até teu prato, né? Ele não aguenta o tempo de exposição na gôndola do supermercado, ou então, né, todo o manuseio dele até chegar ali. E quando a gente colhe um tomate fresco no pezinho de casa, seja num vasinho, seja no chão, você tem a verdadeira experiência de comer um tomate maduro de fato, que amadureceu pela natureza e não depois, né, de colhido. E essa é uma coisa que você fala, nossa, mas tem um gosto tão diferente. E você vai vendo que isso serve para tudo. O mamão é assim, o abacaxi que a gente come, aqui no Sudeste, inclusive, a maioria deles amadureceu com carbureto, que é um estimulante sintético de amadurecimento. Ele tem um retrogosto, sabe? Ele deixa um resíduo no sabor do abacaxi. O abacaxi pode estar super doce, mas você vai sentir, com o treino, você vai sentindo que tem um gosto metálico no fundo. E aí, quando você pega um abacaxi que você mesmo plantou, você descobre que é o gosto de um abacaxi maduro. Daí vamos, né? Tem várias plantas que a gente vai percebendo que o que a gente conhece delas é uma coisa, uma versão mais pasteurizada, que tudo bem, não vou falar que não é importante, é assim que a gente acaba com a fome no mundo mesmo, mas é um outro jeito de você se relacionar com o alimento. A partir do momento que você consegue começar a plantar algumas coisas em casa, não é que você vai ter subsistência para toda a vida garantida, mas quer dizer que você começa um trabalho de redescoberta aquilo que você gosta ou não gosta. Aquela berinjela que a gente estava zoando no começo vai ter um gosto totalmente diferente se foi você que plantou. Primeiro, pelo esforço que deu para plantar, segundo, porque você sabe tudo que foi colocado ali, né? Então, eu realmente acho que o começo para uma pequena revolução alimentar é você ser capaz de
nem que seja os seus temperinhos primeiro, né? Verdura, o ciclo é tão rapidinho. Você consegue plantar verdura num vaso extremamente raso. Por que não começar com alface? Ou com rúcula, ou com agrião, escarola, chicória. Pensa qual que é a sua verdura preferida. Se você não tem nenhuma verdura preferida, planta só por curiosidade, porque em algum momento vai te dar vontade de colher e de experimentar aquilo que você está plantando. E se você não tem nem curiosidade, pelo menos deixa ela no vaso, não colhe não, e você vai ver que ela dá flor. E aí você vai ter uma informação que um monte de adulto barbado não consegue se dar conta que a alface dá flor, que a flor, rabanete da flor, beterraba da flor, cenoura da flor, e que aquela flor, depois polinizada, produz semente, e você está começando o ciclo do zero de novo. As pessoas falam, nossa, mas alho da flor? Como assim, né? A gente não se desconectou de tal forma que a gente não sabe mais. É quando as crianças eram pequenas e a gente dizia, nossa, tem a propaganda na televisão, as crianças acham que o leite vem da caixinha e não da vaca, né? Por causa daquela época da Parmalat e tudo. E é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas olham para o pé de alface e elas acham que o pé de alface surgiu de onde, se não foi de uma semente. Então é muito doido, porque a gente se desconectou completamente do que é o alimento de fato. E o que a gente come é tão sintético, é um sabor tão fake, é tudo tão de mentira, né? E tudo super saturado de sal, de gordura, de açúcar, que é legal a gente poder descobrir que gosto o alimento tem de verdade sem todos esses filtros. Porque parece aquelas pessoas que você conhece na internet e que estão com a cara toda cheia de filtro de Instagram, com orelhinha de cachorro, com a boca não sei de que jeito, com uma maquiagem fake, e a hora que você vê ao vivo a pessoa é completamente diferente. É mais ou menos essa relação que a gente tem quando a gente só conhece a comida dos aplicativos, né? Claro que tem ótimos restaurantes e tem chefes que estão buscando trabalhar com os alimentos da safra, trabalhar com alimentos de pequenos produtores, trabalhar com os alimentos regionais e com essa disponibilidade que tem a cada estação, mas você também vai vendo que você pode repetir tudo isso na sua casa. Carol, me diga uma coisa, além de todas essas dicas que você dá, você também tem uma outra cartinha aqui que dá dicas para entender recados que as plantas estão passando quando elas estão pedindo socorro, né? Porque as pessoas não sabem, né, como o que significa uma ponta marrom ou o meio da planta marrom ou da folha marrom, né? Quando fica mais marronzinha, sendo a ponta na parte de cá. Tem uma série de coisas de pedidos de socorro que as plantas estão mandando e que podem ser estudadas e devem ser estudadas para entender aquele pobre serzinho que depende tanto de você. É justamente o tal do plantês, né? Então, a folha, ela é como se fosse uma rodovia que se ramifica em ruas e avenidas, e essas avenidas se ramificam em vielinhas até dar em becos. Imagina que é um sistema viário completo. Ela vai trazer lá da fonte de água, ou seja, das raízes, ela vai fazer a distribuição da água e dos nutrientes para cada área periférica, né? Então, todos os bairros da planta vão estar recebendo essa nutrição. Ela dirige de forma sábia para onde vão os recursos. Então, se a planta precisa da flor, ela vai estimular que as pontas, que é onde a planta normalmente floresce, recebam mais comida. Se a planta precisa passar por um inverno muito rigoroso, ela recua e ela fala: não vamos mandar para os bairros periféricos porque a gente vai demolir as casas desse lugar. A gente vai reconstruir depois do inverno. Então, ela puxa de volta, a planta recicla os nutrientes. E aí, dependendo de onde você está vendo amarelado e depois isso avança para um marrom e depois para um apodrecimento, isso te diz em que lugar está tendo um congestionamento. Então, quando você tem digamos, uma jiboia em casa, né, uma planta trepadeira que está num vaso, e a folha da jiboia cai no chão com o cabinho marrom, a folha está íntegra e verde, ou, né, rajadinha, mas o cabinho está marrom e podre. Ali me diz que o congestionamento foi na rodovia. Então, apodreceu porque você molhou demais a planta. E aí, como uma estratégia desesperada de socorro, a planta aborta aquele bairro inteiro. Ela fala: nossa, teve um vazamento aqui para eu fechar a represa, não consigo, não tenho controle, vou parar o fornecimento de água para todo mundo aqui, e aí aquele bairro morre.
O contrário também dá para a gente investigar. Se a pontinha, o biquinho da folha é que está seco, mas todo o resto e o cabinho continuam bem, você já sabe que é alguma coisa que aconteceu naquela viela, naquele bequinho, né? E é sinal que aquilo é a parte mais distante da fonte de água e nutrientes. Então, se a planta está tendo problemas lá na periferia da folha, na parte mais longe do centro, para ficar bonita, é um sinal de que a comunicação entre a fonte de água e a periferia não está rolando direito. E não está direito por vários motivos. Pode ser que esteja faltando um nutriente fundamental para a folha continuar se desenvolvendo, mas o mais provável é que seja ar seco. Então, não é molhar mais o vaso. Se você molhar mais o vaso, você estraga a rodovia. É você aumentar a umidade do ar perto da planta. Isso é extremamente, por exemplo, em jabuticabeira, dentro de casa, no inverno. Ou no verão, quando a pessoa liga o ar-condicionado da sala. Então, as plantas vão... Rafes, acontece isso. Ficus, acontece isso. A planta precisa de umidade até a pontinha da folha. Todos os bairros precisam. Só que está com o ar-condicionado ligado na sala. Então, aquela parte mais periférica vai ser a primeira a ressecar. Então, você entende que não é uma coisa que está faltando no vaso, é uma coisa no ambiente. Quando é no vaso, aqui não tem ar-condicionado, não ligamos nada. Quando é no vaso, você vai ver que está faltando um nutriente fundamental para folhas novas, que geralmente é o nitrogênio, né? Ele é fundamental para essa explosão verde que a planta quer dar e não tem força, porque você não está oferecendo isso na adubação da planta. É bem importante lembrar que qualquer planta que está em vaso, ela está sujeita à alimentação que você põe dentro do vaso. Ela não tem como ir buscar sozinha como ela faria se ela estivesse no chão. Então, ela é tua prisioneira, você precisa cuidar bem dela, senão não vai ter como, entende? Que bela aula que você deu para a gente aqui, Não Carol. basta só regar e deixá-la tomando sol, você precisa colocar fertilizante, insumos, é isso? Se for num vaso, sim. Se não, basta sol e água no chão, porque a planta não precisa de nós. Esse é o maior tapa na cara que a gente leva delas, né? A planta é o único ser vivo que é autossuficiente. Ela consegue produzir a própria comida. A Ela vai grande buscar. questão é vai buscar, né? Ela precisa de luz do sol, precisa de água e precisa da informação que ela tira do solo. Ela não precisa de mais nada. Então, se você tem uma planta em vaso, você vai ter que fornecer essas coisas artificialmente para ela. Só que se ela estiver no chão, ela vai se virar sozinha. Claro que você vai ter, às vezes, uma planta que cresce mais, sombreia a outra e tudo, mas elas se entendem ali em algum momento e aquilo se estabelece. Num vaso não tem como, né? Ela tem um limite físico do que ela pode explorar com as raízes. E é por isso que a gente tem mais dificuldade com as plantas em vaso. Eu digo que o melhor lugar para uma planta crescer é lá fora. Uma vez que a gente mora em apartamento e não tem lá fora, é na varanda. Uma vez que você mora em um apartamento que não tem varanda, é o mais perto possível dos vidros das janelas. E eu estou insistindo em vidro da janela e não só em janela, porque não vai funcionar você colocar na parede abaixo da janela ou no teto pendurada acima da janela. Ela precisa ver a luz do sol, porque senão ela não consegue carregar Claro. a bateria dela, né? Como você tem um celular de última geração que não tem fio para você carregar. Muito bom, Carol, muito bom. Que bela lição que você deu para a gente. Agradeço muito a tua participação aqui no Pode Ler. Eu queria, aproveita, deixa as tuas redes sociais aí para o povo que quer te seguir. O Minhas Plantas é o jeito como a gente aparece em todos os lugares, então no Instagram, no YouTube, na nossa escola de jardinagem, é tudo Minhas Plantas. A gente tenta, né, na medida do possível, trazer conteúdo gratuito sobre plantas em geral, mas o Horta em Vasos ele tem um jeito muito diferente de qualquer outro livro de horta. Então, caso você, ouvindo a gente aqui, tenha interesse, ele está disponível nas principais livrarias, tem um totem com várias caixinhas da Matrix, você vai acabar vendo que junto com o Horta em Vaso tem coisas muito mais interessantes ali, você faz um combo, é um presentinho muito fofo para você fazer, um kit, que você vai dar o livro, um pacotinho de sementes, um vasinho e um saquinho de terra, sabe? É um presente barato e eu tenho certeza que para adultos, crianças, idosos, ele sempre funciona porque ele é um convite a sair das telas e passar mais tempo na Terra. E isso é extremamente benéfico para todos nós, ainda mais em tempos que crianças já usam tablet desde nenéns.
Então, desejo para cada um que esteja ouvindo a gente que seja capaz de ter, nem que sejam 20 minutinhos de terra todos os dias para dar uma desopilada. Troque a tela pela terra. É isso. Muito bom, muito legal. Bom, ela já deu as redes dela, minhas plantas, né? Vamos dar a nossa também, ó, Pode Ler Podcast. É, a gente tá aqui no YouTube, você faça um favor. A gente quer ficar do tamanho do canal da Carol. Então você tem que seguir a gente, clica no botãozinho aí para se inscrever no canal, clica no joinha para você compartilhar. Esse vídeo vai ser compartilhado pelo algoritmo para mais pessoas. E você também clica no sininho para você ser avisado quando a gente subir novas entrevistas aqui no Pode Ler. Certo, Paulo? Dá o seu É isso tchau aí. aí. Semana que vem estaremos de volta aqui com uma nova entrevista muito bacana como a de hoje. Valeu, Aê, gente. que legal. Valeu, Carol. Obrigada, gente. Muito Muito, obrigada. muito bom.